Fala galera, beleza? Eu decidi fazer esse segundo vídeo sobre a frequência Kirlian porque eu andei dando uma pesquisada, fazendo outros tipos de views e outros tipos de anotações sobre a série e eu encontrei mais algumas coisas e aí vamos conversar um pouco sobre isso. Então essa segunda parte desse segundo vídeo ele vai ser para ajeitar algumas coisas que eu falei que não estavam corretas e para dar mais uma notoriedade sobre mais algumas coisas. E vai ter spoiler de todos os episódios, então se você não assistiu até agora, vai lá assistir na Netflix, é rapidão, são 50 minutos para você assistir todos os 5 capítulos. Se você quiser a resenha dos episódios, ela está aqui em outro vídeo que eu fiz. E vamos nessa aí, roda a vinheta. A frequência Kirlian, como eu já havia dito no outro vídeo, ela é uma animação argentina. Eu havia dito anteriormente que ela havia sido feita pela Netflix e tudo mais, só que isso na verdade foi um erro que eu cometi, eu peço desculpa para vocês. Eu fui pesquisar, acabei encontrando outras pessoas que também falaram várias coisas sobre a série e na verdade acontece da seguinte forma. A série ela começou a ser produzida tem bastante tempo atrás por uma outra produtora, que eu não me recordo agora qual era o nome, mas que o piloto dela saiu lá por 2009, 2010, por aí. Só que demorou muito para fazer a pós-produção e tudo mais, não teve continuidade nem nada mais. Então o criador original da série só veio retomar o trabalho quando foi em 2017. Ele fez o trabalho em 2017 e ele fez um total de episódios que eles passavam a cada 3 meses. Então vamos supor, ele fez o primeiro episódio e depois de 3 meses ele fazia o segundo. Depois de mais 3 ele fez o terceiro e assim sucessivamente. Se for pra gente analisar, a frequência Kirlian é como se o 5º capítulo dela ele já fosse a segunda temporada entrando. Porque assim, se a gente for procurar em qualquer lugar, principalmente na Wikipédia, ela tá listada dessa forma. Ela tá listada como 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, depois ela pula para 2.1, que é o 5º episódio. Então vamos levar em consideração que essa não seria praticamente a primeira temporada. Ela já está entrando na segunda temporada. O que acontece? Ela foi feita para Vimeo, que é aquela outra plataforma de vídeos, e para o YouTube. Conforme ela foi feita, ela era fragmentada, ela era toda feita a cada 3 meses, ela não tinha uma continuidade muito ali certinha. Eu acredito até mesmo que pode ser por produção independente e por não ter muita verba para fazer, e por isso que não tinha quem prestasse bastante auxílio para a frequência Kirlian. Só que o que aconteceu? Em 2018 ela ganhou um prêmio como um dos melhores roteiros para uma série da web. E aí o que aconteceu? Aí a Netflix ela retirou de todos os locais da internet e ela deixou na verdade só no catálogo dela. Então o que acontece? Eu acredito que na verdade ela retirou e colocou lá e isso está servindo como uma forma de tentativa para ver se a série faz sucesso. Eu, como estou pesquisando bastante porque eu gostei muito da série, ela está fazendo muito sucesso com o pessoal. Então eu acredito que é possível que a Netflix pense em fazer uma segunda temporada. Se for para a gente fazer um review sobre a série, a gente tem praticamente da seguinte forma. O primeiro capítulo dela, ele fala sobre uma criatura que ela está solta na cidade de Kirlian. A gente não tem muita coisa sobre Kirlian. A gente sabe apenas que é uma cidade que está lá. Todos os personagens eles não têm face, não têm rosto, não tem nada, são apenas aqueles vultos pretos. E ele fala que essa criatura está solta, ela está fazendo alguma coisa por Kirlian e ela está lá. E a gente vê que na verdade o locutor da cidade ele acabou capturando uma pessoa a qual ele está fazendo vários questionamentos para ela e de repente essa pessoa se transforma num lobisomem. Esse é o primeiro capítulo dela. Então, a partir disso, a gente já vê que tem algum tipo de atividade sobrenatural em Kirlian e que parece que aquele locutor, de alguma forma, ele parece que ele luta, né, com esse tipo de coisa. E esse é o primeiro contato que a gente já tem essa informação. Kirlian é uma cidade sobrenatural, algumas coisas acontecem diferentemente lá e o locutor dela parece que ele interage com a situação. O segundo capítulo que a gente tem na verdade uma forma de narrativa. É uma garota que ela foi para Kirlian atrás de uma amiga dela e a gente pensa que na verdade está envolvendo vampiros o
o contexto da história, só que quando chega ao final dele, a gente descobre que não eram vampiros, eram na verdade uma espécie de criatura meio mutante do tipo inseto que suga sangue. E é uma coisa bem interessante, porque a partir do terceiro capítulo de A Frequência Kirlian é quando a gente tem na verdade a maior parte das informações sobre a série. Porque assim, quando a gente pega pra assistir Kirlian, a gente tem esses 2 episódios e eles foram feitos de forma bem embasada, bem dinâmica, bem aberta. A gente tem 2 coisas que são apresentadas, mas aí ele começa a desenvolver mais a história a partir do terceiro capítulo. Talvez a partir daqui ele quisesse já dar uma continuidade correta da série, porque ela deve ter sido bem aceitada a partir do terceiro capítulo. Então ele já coloca coisas, por exemplo, o locutor da cidade ele tem um contato com uma senhora que ela faz parte lá da associação local da cidade. E essa senhora, ela deixa muito claro que está ocorrendo no terceiro capítulo uma espécie de vandalismo. É como se tivessem crianças que elas estão vandalizando as cidades com pichações estranhas, com coisas desse tipo. E ela pede que ele tome uma atitude, que o locutor de Kirlian tome uma atitude. A gente já viu no primeiro episódio que ele toma uma atitude quanto ao lobisomem. Mas por que ela pede para que ele tome atitude? Por que ela fala que isso seria uma responsabilidade dele? É um ponto interessante para a gente ver da série. Uma segunda coisa que fica lá também é que a partir desse terceiro episódio começam a falar muito de um meteoro, começa a surgir meteoro e um cometa, como informações por lá. A gente também já tem a informação de que ninguém sai à noite na cidade de Kirlian, que isso já é uma coisa que a gente já tem desde o segundo capítulo e ele reforça no terceiro. E uma coisa interessante, ele tem esse contato com essa dona da associação e ela fala que eles fizeram muito por Kirlian. Essa dona ela fala sobre os costumes e as coisas boas que foram feitas pela cidade, que a gente não sabe exatamente quais são. E aí a gente tem uma sequência onde a gente é levado a ver que as crianças na verdade começam a tocar fogo na cidade, e aí os velhos saem para fora das casas e na verdade esses velhos são bruxos. Eles transformam todas as crianças em árvores ou em ratos e devoram os ratos. E aí a gente já vê que tipo, essa cidade ela é muito mesmo grotesca e tem todo esse tipo de coisa. Ao final do capítulo, o locutor ele acaba deixando claro que todo o problema das pragas locais, eles foram sanados. Aí a gente fica também já com aquele pensamento, pô, mas a cidade na verdade tem gente normal ou não tem? Como que fica isso? Porque a gente já viu lobisomem, ser mutante, parece que são poucas as pessoas normais que tem na cidade. Até mesmo porque quando a gente vê a silhueta do locutor, a gente percebe que ele não tem nariz, ele parece na verdade ser um esqueleto. Até mesmo no desenho que tem no quarto capítulo, que a gente já vai entrar agora nesse quarto capítulo, que é o Rei do Natal, a gente vê que o desenho dele como é feito, ele começa a ser feito de uma forma diferente e de uma maneira mais infantil. Aí esse desenho dá pra a gente perceber que ele é feito como uma caveira realmente, então a gente tem a noção de que o locutor da cidade, ele é uma espécie de esqueleto estranho, um morto-vivo, algo do tipo. Nesse quarto capítulo, ele também deixa uma coisa bem mais dinâmica para toda a série, ele coloca todo aquele âmbito de terror. Ele faz mistura de 2 coisas. Primeira coisa que ele recebe, na verdade, ele está falando que o Natal acabou, tiraram 8 meses do calendário e agora ele vai comemorar o Natal ali, mas ele quer falar sobre coisas boas e tudo mais. Aí uma criança, uma menina liga para a rádio, aí ele atende. Nesse episódio eu fiquei com dúvida em 2 coisas, então eu vou colocar as 2 coisas que na verdade eu fico em dúvida referente a esse episódio. A primeira é o seguinte: essa criança liga e ela começa a falar sobre contos do Stephen King. Tudo que ela fala é sobre algum conto do Stephen King. Todos eles são uma referência clara ao conto do Stephen King. E aí o cara vai tipo parando tal, e fala que não quer saber daquilo e tudo mais. Em algum momento ele põe uma música na rádio e aí ele sai andando. Quando ele sai andando, a gente tem 2 visões. A gente tem uma visão de um desenho feito como se fosse feito por criança, sobre aquela menina sendo atacada por pessoas que acabam invadindo a casa, mas que também é uma referência a um livro do Stephen King. E a gente acaba tendo também uma visão sobre um cara com uma roupa espacial, parece uma roupa espacial, descendo em algum lugar escondido. Aí ele encontra uma criatura que ela na verdade é um olho enorme e ela fala sobre uma língua estranha. Isso é uma referência muito grande a H.P. Lovecraft, aos monstros, né, aos senhores e tudo mais. Tanto que tem até uma parte que ele fala sobre o Eldritch. Ele fala que ele já matou um tal de Eldritch.
E até no final desse episódio tem alguém que manda uma carta pro tal de Eldritch, que é como se fosse o irmão dele, você vê a carta lá chegando, sendo entregue. Esse Eldritch, na verdade, tem um livro do H.P. Lovecraft chamado Eldritch's Tale, que ele lida com vários contos e tudo mais. E é uma referência clara. Só que daí ficou minha dúvida nisso aqui. Ele tem um momento em que ele pede para que o monstro entregue para ele o livro. Aí o monstro entrega para ele como se fosse um jornal, livro, não me recordo exatamente o que é. E nele tem toda a listagem de vários livros de Stephen King com o seguir do tempo. Ele fala, por que essa sua fixação em ficção? E aí fica a dúvida. Quem estava, na verdade, ligando pro o cara da rádio? Porque a gente descobre quando ele tira o capuz, né, da roupa espacial, que não era um homem aleatório. Aquele dali era o locutor da rádio também. Que ele desceu lá e ele conhecia aquele monstro. Então, assim, quem estava ligando pro locutor? Era uma criança que estava sofrendo pelos poderes desse monstro, que estava criando coisas que ele tinha visto nos livros de ficção. Ou, na verdade, quem estava ligando para ele, para que ele descesse lá, porque parece que o monstro está sozinho, era o próprio monstro se fingindo passar por uma criança para chamar a atenção do locutor. De uma forma ou de outra, os dois eles têm, parece que, algum tipo de contato, e parece que é tudo ligado através desse estranho cometa que está para passar pela cidade de Kirlian. E, praticamente assim, é como se esse quarto episódio ele encerrasse a primeira temporada. Ele termina com a carta sendo enviada para esse tal de Eldritch, e ele encerraria a primeira temporada. E aí a partir da segunda começaria com esse conto do velho e seu cachorro. Só que daí não teve mais nada. Como eu disse, a Netflix ela comprou os direitos autorais para passar, né? Então como é o sistema de streaming, só ela pode passar. Então foi retirada da internet todos os pontos que podia ser visto. E é aqui que fica na verdade o ponto. Há uma animação japonesa chamada Baki. É sobre um lutador e tudo mais. Eu assisti essa animação tem uns 15 anos. E ela nunca teve continuidade. Ela nunca teve continuação. Eu até imaginei que nunca fossem fazer remake, nunca fossem fazer nada. Só que eu fiquei muito surpreso que um dia eu estava olhando no catálogo da Netflix e ela tem a continuação de onde a série antiga havia parado. Então a Netflix pegou uma série antiga, um anime antigo, e ela fez a segunda parte desse anime. Ela fez 10 capítulos novos para esse anime. Então, o que eu acredito? Eu acredito que, na verdade, a Netflix ela está fazendo uma espécie de teste para ver se realmente merece a frequência Kirlian, para que dê continuidade a uma nova série dentro da Netflix. Então, o que eu recomendo? Porque, assim, no final do quinto capítulo, tem uma informação que ela fala assim, continua com a fuga de Bilberg, alguma coisa assim. Eu procurei, não achei nada sobre isso, ninguém também soube falar sobre nada. Embora no conto do Drácula, do Bram Stoker, se eu não me engano, Bilberg é um lobo, alguma coisa. Eu não me lembro, tem alguma coisa envolvida com isso. Dentro do conto Drácula, que tem uma fuga de um lobo e tem o Bilberg envolvido no meio disso. Então eu não sei se pode se tratar de alguma coisa nova, se é algum conto novo de lobisomem ou o que pode ser. Mas teve a premissa de que continuaria, que a Rádio Kirlian voltaria com aquela premissa daquele episódio que nunca foi feito. Então, o que eu acho que pode ser feito, o que eu até acredito que seria legal que todas as pessoas que gostaram da série fazer, é começar a entrar na Netflix em todos os canais de acesso, de mídia, Facebook, Instagram, até mesmo aqui no YouTube, que tem um canal da Netflix, e pedir para que ela retome a montagem da segunda temporada da Frequência Kirlian. Porque assim, se não tiver muita visualização, se não tiver muito pedido, a Netflix ela vai acabar retirando como ela sempre tira tudo de lá. Por não ser uma coisa de uma empresa grande, a Frequência Kirlian, eu acredito que tem grande possibilidade da Netflix ela fazer a continuidade. Mas aí vai ficar dependendo realmente da fanbase para ver se consegue fazer com que isso aí funcione. Eu recomendaria que todo mundo que curtiu fizesse exatamente este processo. Vá até todas as redes sociais da Netflix, faça sempre o pedido, faz algum pedido de abaixo-assinado, sei lá. Comenta com todo mundo, cria grupo e solicita para que ela faça a segunda temporada. Porque assim, na verdade, ela pode se ver destinada, né? Ela pode se ver, na verdade, mais motivada a dar o apoio e quem sabe a segunda temporada não sai pelo menos com uns 10 capítulos, que pode ser até bem mais legal. E aí, você gostou do vídeo? Você gostou de todas as dicas, todas as coisas feitas aqui? Curte o canal aí, dá um apoio,
Vamos seguir em frente aí, compartilha, assina a sinaleta, comenta, faça qualquer tipo de comentário que você quiser, mas é claro, só se você quiser. Meu nome é Flamos, esse foi o Ponto Fugitivo. Até mais, galera. Tchau, tchau.